palavra é tua. Boa noite a todos. Uma alegria estar numa reunião com os olhares tão amorosos e com os semblantes tão felizes, porque estamos todos reunidos em torno do amor de Deus. É um tema tão antigo quanto é a criação, porque a criação é um dos primeiros gestos de amor de Deus. Ele cria a terra, ele cria os oceanos, ele cria a atmosfera, o ar, ele cria as florestas, ele cria todas as flores que nós adoramos sentir o perfume, e ele cria todas as formas que irão nos alimentar ao longo de nossas vidas. Gestos e atitudes de um Pai que é todo amor. Mas ele criou tudo isso para colocar o ápice de sua criação no centro, que são suas criaturas, todos nós. Nós todos somos frutos do amor de Deus. Existimos para mencionar o seu nome e louvar sua grandeza. Deus é aquele que desde o início da criação soprou sobre o barro o seu espírito e fez com que cada ser vivente carregasse um pouco dele dentro de si. O amor de Deus é tema de todas as religiões, porque nenhuma religião verdadeira existe se não fosse pelo amor de Deus. Todos os livros sagrados que atravessam os milênios da história humana tratam do amor de Deus como nós tratamos de receber as pessoas, de educar nossos filhos, de adquirir educação, de termos nossos empregos, de termos vida acadêmica. Todas as religiões vêm fazer com que a gente possa se conectar com o nosso verdadeiro eu, que é o eu superior e que é Deus. Nós somos como espelhos. Se nós voltamos o espelho do nosso coração, de nossa alma para a terra, ele vai refletir a terra. Mas se nós voltarmos o espelho de nossos corações, de nossas almas para o alto, ele vai refletir o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nada existe. Assim como se não existisse a força da gravidade, as coisas estariam sempre flutuando. É através do amor de Deus que as coisas têm sentido, têm significado, têm materialidade e têm principalmente um propósito. A revelação de Baha'u'lláh, que vem renovar as religiões do passado e vem apontar para um futuro onde seja estabelecido a promessa de sua santidade Jesus Cristo, de estabelecermos aqui o reino de Deus na terra. A revelação de Baha'u'lláh, a cada oração, a cada texto sagrado, a cada versículo que ele trouxe, que ele escreveu, que ele revelou, existe o amor de Deus como a tinta, como o papel e como o movimento da mão. Não estou falando de forma decorativa nem ornamental, porque aqueles que já leram alguns dos escritos bahais, algumas das orações bahais, ou alguns dos ensinamentos bahais, nós sabemos que se retirarmos o amor de Deus, não sobra nada neles. Todas as orações falam de Deus como amor, como promessa e como cumprimento de promessa. Fala de um Deus vivo, não de um Deus criado pela mente humana. Fala de um Deus que supre as nossas necessidades, que acalenta nossos corações sofridos, que nos abraça quantas vezes nós precisarmos, que é o nosso ouvido amigo com o qual nós podemos cochichar segredos de amor para Ele. É um Deus de tanto amor que quando a gente faz súplicas e levantamos os braços, nos dirigindo a Ele e pedimos algo, antes mesmo que a gente desça os braços, Deus já atendeu.
O amor de Deus é uma ciência. É uma ciência onde Ele mesmo é o professor e nós somos seus alunos. Porque Ele é o verdadeiro educador que faz a gente revelar o potencial que cada um de nós tem e que muitas vezes atravessamos o rio da vida sem dar atenção ao nosso potencial, que é acima de tudo espiritual. O amor de Deus faz com que os heróis sejam heróis, com que os mártires amem mais a Deus do que suas próprias vidas. Faz com que os santos, quando querem parar de servir a humanidade, eles sigam caminhando. Faz quando eles querem começar a falar, eles se calam, para que o amor de Deus possa permear. O amor de Deus é um ponto. Os ignorantes o multiplicaram. Criaram várias formas de amor, todas elas fugidias, temporárias e com prazo de validade. Assim como a gente vai no supermercado e compra algo e vê se a validade está direito, na alma de cada um de nós temos algo que não tem prazo de validade, e esse prazo é o amor de Deus. É Ele que nos chama para uma existência que nós jamais sonharíamos, como a criança no ventre materno jamais sonhará o que a espera quando ela venha a esse mundo. Por isso se diz que todas as mães dão à luz, porque elas estavam fechadas no ventre escuro do útero de sua mãe. E a mulher, quando dá à luz, não só é a luz da vida, é a luz da existência, onde tudo que aquela criança, aquele bebê adquiriu no seu ventre ao longo dos meses, vai poder agora ter um sentido e ter uma profundidade plena. Nós estamos, de certa forma, aqui dentro do útero da Mãe Natureza. Todos nós estamos envolvidos nesse ventre da Mãe Natureza que Deus nos ofereceu. Mas assim como a gestação gera em média 9 meses para que o bebê nasça, cada um de nós não tem 9 meses. Tem alguns que falecem na hora do parto. Tem outros ainda na infância, outros na adolescência. Outros ultrapassam os 100 anos. Porque cada um Deus deu para ele o tempo suficiente para adquirir virtudes e qualidades. Deus entregou a cada um o tempo necessário para que ele, como um fruto na árvore do amor de Deus, possa amadurecer. Deus deu a cada um o tempo exato necessário a cada um. Então não existe alguém que partiu cedo demais, ou alguém que está demorando muito a partir, ou alguém que não sabe a hora que vai chegar, porque ninguém sabe qual é o prazo da validade. Mas uma coisa é certa: Deus é o onisciente, aquele que é consciente de tudo. Deus é aquele que tudo vê e tudo ouve, sabe? Deus é aquele que percebe o amor de uma forma palpável, como nós nos percebemos olhando uns aos outros aqui. Porque Deus, ele é mais real do que qualquer realidade que a criatura possa imaginar. Como esse belo móvel que tem aqui embaixo da TV da queridíssima anfitriã, sempre amorosa, querida Thelma. Esse móvel foi feito pelo carpinteiro. O móvel pode amadurecer, pode melhorar, pode receber verniz, pode receber pintura, pode mudar as fechaduras, pode mudar de lugar, mas o móvel nunca vai chegar a compreender o carpinteiro. Nós somos os móveis de Deus. Nunca vamos chegar a compreender quem nos criou com tanto amor, com tanta beleza e principalmente com tanta cumplicidade. Uma oração que sempre cala fundo em meu coração
é quando diz: ó Deus, Tu és mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo. Dedico-me a Ti, ó Senhor. Eu nunca saio de casa sem fazer essa oração. Porque se Ele é mais meu amigo do que eu sou de mim mesmo, significa que as coisas que Deus tem para mim podem ser completamente diferentes das coisas que eu acho boas para mim. Porque Ele me conhece. Ele colocou em mim a bússola dele, o GPS dele. Que todas as vezes que eu me perca nas veredas do meu coração, nos labirintos de minha alma, na escuridão de minha mente, Deus me localiza. Deus me encontra e diz: vem, eu estou te esperando. Por que demoras? Deus é amor. No século XII, perguntaram ao santo de Assis, eu tive a oportunidade de fazer orações na cidade de Assis, na Itália, ainda em 1983. Alguns aqui nem eram nascidos. Vocês acham que eu tenho 35 ou 36 anos, mas eu tenho um pouco mais. Vou decepcioná-los um pouco. Mas em 83, quando eu estive em Assis pela primeira vez, eu fiz questão de render um tributo de amor a São Francisco. Eu vejo no santo de Assis tantas qualidades de Abdu'l-Bahá, que é o único exemplo de um Bahá'í perfeito, que jamais pisou sobre a face da terra. O filho mais velho de Baha'u'lláh. E lá, fazendo orações, eu fiquei muito impressionado quando eu me lembrei que o Frei Leão, certa vez, em 1217, perguntou: Pai Francisco, o que é o amor de Deus? Eles estavam numa caverna escura, tinham passado fome durante semanas, sentido frio naquele inverno rigoroso da Itália. E todo o tempo eles se alimentavam com orações e meditações. O santo, que já era santo, e o Frei Leão, que era aprendiz de santo. Frei Leão depois vai descobrir que ser santo não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Então, quando eles estão jejuando pelo 10º dia, e o santo fazendo orações o tempo todo, dia e noite, Frei Leão disse: esse jejum eu vou te acompanhar, meu pai. Os frades menores chamavam Francisco de pai, Pai Francisco. Ele disse: claro, Frei Leão, você é sempre muito bem-vindo, você é um leão diante de Deus. Detalhe, às vezes a gente pensa que os santos são muito sisudos, são muito carrancudos, né? Aquelas caras cadavéricas, aquele jeito muito minguado, né? Parece que só tem osso. Não são top model de beleza espiritual, digamos assim. Mas eles têm um senso de humor incrível. Alguns anos antes, esse Frei Leão, que não era frade, estava caminhando. E em todo lugar que ele ia, as pessoas zombavam e jogavam bagaço de laranja, jogavam lixo nele, porque diziam que ele era muito feio. Como alguém tão magra, com um queixo tão grande, com cabelo tão ralo, tão desengonçado, existe? E as crianças saíam correndo jogando coisas nele. Coincidiu que numa tarde, Francisco estava fazendo uma preleção sobre o amor de Deus na praça. E ele viu aquilo, ele parou de falar do amor de Deus e chamou e disse: vem, leão de Deus, tu és tão bonito quanto é belo o rosto de nosso Senhor. E ali se criou uma amizade que a história, depois vocês podem pesquisar, de Frei Leão
com São Francisco de Assis e vão ver como é interessante. Naquele jejum que eles faziam, em determinados momentos o santo de Assis estava levitando. E o Frei Leão estava muito preocupado, porque ele estava, em vez de fazer oração, pensando numa coxa de galinha. Ele estava pensando numa verdura que alguém tinha dado, num pedaço de pão que já estava 2 dias esperando, porque o jejum não terminava nunca. E ele estava assim desesperado. E quando ele olha para o santo está em lágrimas, está levitando. Leão corre para ele e diz: pai, não me abandone, se segura. Como quem vai pegar carona numa evolução espiritual. Depois de um tempo, ele chega para o santo de Assis, que já está muito enfermo, e pergunta: pai, me explica o que é o amor de Deus, eu nunca entendi. O santo olha para ele com tanto carinho e diz: o amor de Deus é como um dilúvio. É água por todo lado, permeando tudo que existe. E a criação toda está dentro dessa água. O amor de Deus, você vê todas as coisas flutuando, tudo em harmonia, porque é o amor de Deus que sustenta o mundo. Então, Frei Leão, quando pensar no amor de Deus, pensa na água, a água da vida. Bem, o santo achou que Leão tinha entendido. Leão passou alguns minutos e pergunta: não dá para explicar de uma forma mais simples o que é o amor de Deus? E o frade fala assim: tá, vamos ver algo mais simples. O amor de Deus, Leão querido, é como um incêndio. É um fogo que consome tudo. Do fogo vem o calor, que é o amor de Deus. Do fogo vem a luz, que é a luz de Deus. Do fogo vem o aconchego, que queima todas as maldades que possam existir no mundo. O amor de Deus é o fogo, Frei Leão. Bem, até onde eu li não conta qual foi o resultado dessa conversa, mas eu espero que o Frei Leão tenha entendido. Ele pegou fogo. Que ou ele pegou fogo ou ele ficou afogado no dilúvio do amor de Deus. Eu queria agora falar para vocês alguns minutos sobre o amor de Deus na visão de Bahá'u'lláh. Essa introdução falando de Francisco de Assis, que sei que muitos aqui vêm da minha tradição, que é a tradição católica, então deve ressoar nos seus corações a história do Santo de Assis, a história de Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora vocês poderão conhecer um pouco mais de Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Bahá'u'lláh ele surge na Pérsia, nasce num templo humano em 1817. E vai ter uma vida luminosa, inteiramente devotada a falar do amor de Deus a toda a criação. Ele vem renovar o espírito da vida que habita em todos os textos sagrados do passado. É uma história muito bela, de muita dor, de muito sofrimento. É uma história apaixonante, onde você sente de que mais uma vez Deus estava caminhando sobre a superfície da terra. O nome Bahá'u'lláh é um nome muito doce. Muitos ouvidos estranham por nós falarmos majoritariamente português, mas o nome Bahá'u'lláh é um nome árabe. Bahá quer dizer glória, Alá Deus, Bahá'u'lláh, a glória de Deus. Bahá'u'lláh trouxe então essa mensagem da unidade do gênero humano. E ele nos ensina que para que o mundo seja unido é preciso 2 forças: o amor e a justiça. E a gente sente que o mundo parece que está desandando, né? Está tropeçando mais do que indo para frente.
Porque faltam exatamente essas duas forças de uma forma contundente e impactante: o amor de Deus e a justiça divina. Em 1853, depois de ser muito perseguido, muito humilhado, ser aprisionado, sofrer torturas, Bahá'u'lláh e sua família, na cidade de Teherã, que atualmente a gente ouve falar de Teherã por causa da guerra no Irã, mas Teherã é uma cidade milenar de um país, de uma das mais antigas e mais produtivas culturalmente civilizações humanas, a civilização persa, que tem 2.500 anos de história. Não estou falando do Irã atual, estou falando do Irã quando era Pérsia. E estou me referindo ao Irã do passado, o antigo. Porque hoje, qualquer lugar do mundo que você olhar com os olhos de hoje, você não consegue perceber a beleza histórica que cada cidade carrega, que cada povo traz. Porque o presente, aos poucos, foi se afastando mais e mais daquelas raízes que elevavam as civilizações. Bahá'u'lláh, então, sofreu prisões e sofreu exílios, até que faleceu exatamente há 134 anos atrás, num dia de hoje, 28 para 29 de maio de 1892. O que Ana Paula fez referência, que a Manigê foi para casa para preparar a sala dela, como essa daqui, cheia de amor, para receber as pessoas, para fazerem orações em celebração do passamento de Bahá'u'lláh. Mas entre 1853 e 1863, ele esteve exilado no Iraque. Ele tem que ficar aqui. É quando eu começo a andar, porque veio umas ideias extraordinárias. Quer dizer, eu acho, não sei se são. Ele chegou então no Iraque, em Bagdá. Cerca de 10 anos ele ficou lá. Ele morava num pequeno acampamento às margens do rio Tigre, um dos rios mais antigos do mundo antigo, a par com o Eufrates, a par com o Jordão, a par com o Nilo do mundo antigo. E durante muitas noites, Bahá'u'lláh caminhava à luz do luar, e enquanto ele caminhava, a sua alma era inspirada a revelar versículos maravilhosos, apaixonantes. E esses versículos eram tomados nota por uma espécie de amanuense, alguém que tomava nota todas as vezes que ele revelava qualquer palavra. E foi assim que nessas noites ao luar, em Bagdá, aquele silêncio, os rouxinóis cantando, uma leve brisa soprando nas folhas das poucas árvores e palmeiras e tamareiras, que Bahá'u'lláh revelou um livro chamado As Palavras Ocultas. Esse livro, As Palavras Ocultas, tem 162 versos. E cada verso fala do amor de Deus. Nessas 162 pequenos excertos e fragmentos que ele chamou de palavras ocultas, e depois eu contarei a você por que recebeu esse nome de palavras ocultas, Bahá'u'lláh fala para toda a criação com um vocativo: ó Filho do Ser, ó Filho do Espírito, ó meu amigo, ó Filho do Homem, ó Filho de Adão, ó Homem de duas visões, ó planta agreste nascida do pó, ó amigo só na palavra. E em todos esses versos nós recebemos conselhos
de como lapidar nossa vida interior, de como nos tornarmos melhores pessoas, de como conhecermos o que está dentro da gente e de como nós podemos finalmente saber por que Deus soprou o barro e trouxe o Fernando, a Brígida, a Ana Paula Felizardo, a Ana Paula, a Guite, o Sohrabi, a Maria Tereza, o Padilha, o Kleber, a Lúcia, Lene, a Sila e todos nós aqui. Faltou o monge Sato. Faltou o monge Sato que veio lá. E trouxe o monge Sato. Eu deixei por último porque eu disse, o Hulk vai me lembrar de não esquecer. Trouxe o querido monge Sato. Então ele revelou essas palavras ocultas. E essas palavras ocultas são a quintessência de tudo que Deus revelou nos milênios. O que é a quintessência? Você, para ter um perfume, você pega o aroma das rosas, das flores, e você busca captar a essência dela. Dessa essência, você puxa a segunda essência, a terceira essência, a quarta essência, e então a quinta essência, porque não existe sexta essência. Então Bahá'u'lláh disse que as palavras ocultas que ele revelou eram a quinta essência de todo o ensinamento divino através dos tempos. E eu trouxe algumas dessas palavras ocultas para conversarmos muito rapidamente e podermos tomar conhecimento da doçura dessas palavras. Velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga de minha essência, conheci meu amor por ti e assim te criei, gravando em ti minha imagem e revelando-te minha grandeza. Logo no início do livro, as palavras ocultas. Então, quando a gente fala que tudo é o amor de Deus, aqui nesses versos tão poéticos e tão profundos, ele diz que velado, quer dizer, oculto, não é velado, em meu ser imemorial, que não tem um início, não tem um fim, na eternidade antiga de minha essência. Ora, eternidade já é muita coisa. Agora, a eternidade antiga, da essência dele, da essência divina. Conheci meu amor por ti e por isso te criei. Cada um de nós aqui foi criado pelo amor de Deus. Todos nós fomos criados pelo amor de Deus. Não é o Tom que está dizendo. É um texto sagrado que vem acalentar e consolar os corações dessas e futuras gerações milênios afora. Então a gente vê que antes mesmo do primeiro choro da primeira criança, quando vem sobre a face da terra, antes mesmo das estrelas serem nomeadas, Andrômeda, Taurus, a Estrela d'Alva, o Cruzeiro do Sul, antes mesmo da nomeação dessas estrelas, Deus havia nos criado por amor. Então, nós não fomos criados nem por um acidente, nem por um acaso biológico. Nós fomos criados com uma intenção do Criador. Ele desejou que nós fôssemos criados. Isso durante tanto tempo, Fernando, mexeu tanto com meu coração, com minha mente. Eu fiquei pensando, eu tenho que fazer alguma coisa dessa minha vida. Ela está muito aquém de quem me criou. Ele me criou por amor. Mas será que quando eu falo tem amor? Será que quando eu converso existe amor na conversa?
Será que quando eu trato a Thelma, ou a Brígida, ou ela, ou qualquer um de vocês, será que eu trato com amor? Aquele amor que Deus me criou? Como é que eu trato meus filhos, minha esposa, meus pais, meus amigos antigos e novos? Eu os trato com amor? E sempre peço a Deus que use o seu GPS e me localize, me mostre a direção exata, o que devo ser falado, o que devo ser pensado, porque ninguém fala antes de pensar, pode até pensar muito rápido, mas as coisas primeiras nascem na mente e depois se transformam em palavras, intenções, atitudes e ação. Tudo isso tem um caminho. E aí eu deixei duas coisas práticas que a gente pode tirar dessas palavras ocultas quando ele diz que nos criou primeiro porque conheceu o amor por nós. A primeira é que a gente realmente, quando se sentir de alguma forma inadequado, frustrado, rejeitado, solitário, quando a gente sentir que o que mais a gente quer na vida é um abraço, é um olhar afetuoso, é aquilo que a gente não tem às vezes durante anos, carinho, presença, sentir que o que você fala, alguém escuta de todo o coração, e não quando você fala, a pessoa fica pensando o que vai te responder. Então a gente vai ver que durante 5 minutos, todo dia, a gente pode falar: Senhor, hoje eu não usei muito o amor que Tu criastes em mim. Ajuda-me a ser melhor amanhã. Lava-me, Senhor, com as águas do Teu amor. Limpa-me de toda a impureza, Senhor. Então, esse é uma primeira palavra oculta. A segunda que eu escolhi Teu coração é meu lar, santifica-o para minha descida. Teu Espírito é a sede da minha revelação, purifica-o para que nele eu possa me manifestar. Imagina a cena, fechem os olhos. Vocês estão em Bagdá, estão no ano 1853. A família sagrada acabou de chegar, exilada, depois de um inverno muito rigoroso, de caravanas, de caminhada, uma época que não tem automóvel, muito menos carruagens, em cima de lombo de cavalos, de mulas, mal vestidos para aguentar o frio todo, meses a fio. E ele então diz: ó filho do ser, teu coração é meu lar, santifica-o para a minha descida. O que ele quer dizer com isso? Que Deus está no coração de cada um de nós. Não é só no meu, não é só do Sá, nem do Gadelha, não é só de vocês do lado de cá, nem do lado de lá. Deus está no coração de cada um de nós. Por isso que diz que ele tem o dom da ubiquidade, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando mais jovem, eu me despedia de alguém e falavam: vai com Deus, Tom. E eu respondia: fica com Deus, fulano. Porque eu sempre tinha certeza que o Deus que vai comigo é o Deus que permanece com o outro. Sair e chegar, entrar e voltar, baixo e alto, esquerdo, direito, é tudo convenção humana. Para Deus não tem nada disso. Não tem nem alto nem baixo, nem esquerda nem direita, nem entrada e nem chegada.
Poucas imagens espirituais são tão grandiosas, mas é impressionante ver que Deus criou em cada uma de suas criaturas o seu lar, o seu refúgio, a sua casa. Isso é impressionante. Ele criou com tanta perfeição. Ele não diz para as mangueiras, na essência e no coração, no caroço da manga, eu estou lá dentro. Não diz para os peixes, nas suas barbatanas, nos seus olhos, na sua velocidade, eu, teu Criador, peixe, estou lá dentro. E não diz para os animais a mesma coisa. Mas diz para nós, seres humanos, suas criaturas. Teu coração é meu lar. Santifica-o para a minha descida. Teu Espírito é a sede da minha revelação. Purifica-o, para que nele eu possa me manifestar. Bem, nós temos a casa de Deus no nosso coração. É o que Bahá'u'lláh nos fala, e ele é a glória de Deus falando. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que esse coração, se é uma casa, tem que estar sempre limpa. Tem que estar sempre arrumada, não pode estar bagunçada. Tem que estar sempre tudo direitinho. Como nossas casas materiais nós gostamos que sejam. Me lembro ainda criança que quando a gente recebia uma visita em casa, geralmente nos sábados, eu ainda era criança, mais de 20 anos já se passaram disso, e vocês podem imaginar que às vezes eu via minha mãe dizendo para a secretária da casa, né, Zuíla, limpa tudo, arruma tudo, que nós vamos receber a visita mais tarde de fulano. Quer dizer, quando chegava alguém de fora, a gente notava a mudança na casa muita. Eu tinha 8 ou 9 anos e lembro disso. Primeiro, que o café da manhã era muito melhor, mais surtido, mais cheio de coisas. Se fosse um almoço, o almoço era os pratos mais variados. E eu não falo para vocês das sobremesas de Dona Conceição. Ah, aqueles sorvetes de cupuaçu igual a Thelma tantas vezes nos servia. Aqueles chocolates que tinha mais calda do que massa. Tudo maravilhoso. E nós crianças ficávamos implorando que essas visitas viessem todo dia. Então agora, voltemos para a metáfora da poesia mística de Bahá'u'lláh. Ele diz que a casa dele é o nosso coração. Teu coração é meu lar. É ele que fala. Nós também temos que deixar o coração arrumado. Tudo arrumado. Mas tão arrumado que Deus diz o que é para fazer na faxina do coração, Fernando. Ele diz, teu coração é meu lar, purifica-o para a minha descida. O coração não pode ter rancor, inveja, ciúme. Não pode ter pensamentos impuros, maldosos, maledicentes. O coração não pode ter mágoa de ninguém. Porque ele tem que estar purificado para que Deus venha. Ou seja, Deus tem as casas, mas não quer dizer que ele vai o tempo todo em todas as casas. Ele vai naquelas casas que seguiram o mandamento dele, purificaram o seu coração. Então eu queria sugerir para a gente um exercício prático para a gente internalizar essa ideia do nosso coração. Quando eu falo coração, é óbvio que eu não estou falando do coração cardíaco, porque esse o meu cardiologista, Dr. Luiz Marinho, cuida. Estou falando do coração, o símbolo do centro das emoções humanas. Que desde os antigos, desde antes da Idade Média, se dizia que se o coração para, você morre. Isso continua, até hoje está assim. Não mudou. Então eles
entendiam que no corpo humano o órgão mais importante era o coração. Porque se ele para, você morre. Daí o coração passou a simbolizar o amor, a paz, a solidariedade. O coração passou a simbolizar a segurança emocional. O exercício que eu queria deixar é a gente começar todas as manhãs fazendo a seguinte pergunta: que tipo de coração eu estou preparando hoje para receber a presença de Deus? Sim, também não adianta querer enganar, porque não engana, né? Ah, você arruma o coração uma vez na vida, outra perto da morte. Não dá certo. Você tem que fazer diariamente essa faxina. Até porque você pode fazer a qualquer momento e não pode dar desculpa que a pessoa que faz a limpeza não pôde vir porque o marido não chegou a tempo. Porque a criança ficou com febre, ela ficou lá, não veio. Ou eu não consegui fazer porque eu estava com o início de uma possível dor de cabeça. Não queria aumentar isso. Então você tem a qualquer momento, quando você se sente bem, de simplesmente pensar: o meu coração hoje está limpo, purificado, para receber a visita do meu Criador? Porque ele já disse que é a casa dele. E ele só deu uma condição. Ele não pede, pague o aluguel regularmente. Ele diz, purifica-o para a minha descida do alto. Não é coisa que os seus olhos veem de onde ele vem. Ele vem do alto. O alto em sentido metafórico. Bem, eu tenho uma terceira palavra oculta. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tenho 7 minutos. Tem um desses versículos belíssimos que ele fala: eu desejo comunhão contigo. A gente ouve falar da palavra comunhão em 2 momentos das nossas vidas. Primeira comunhão, quem aqui já fez a primeira comunhão? Nós que vemos de tradição cristã, católica, romana, temos o momento que a gente faz a primeira comunhão. Então, a primeira comunhão é algo muito importante na vida espiritual, né, da criança indo para a adolescência, né? É o segundo grande momento. O primeiro momento do cristianismo é o que eles chamam de batizado, que é o momento em que o sacerdote católico, geralmente um padre, batiza a gente com a água e o fogo. Mas ainda bem que só usa a água. O versículo fala para a água e o fogo. E aí coloca a água sobre a criança e tem aquele gesto belíssimo que é colocar na nossa testa o sinal da cruz. O sinal do Filho de Deus. As crianças que não são batizadas são chamadas de pagãs. Elas têm uma dívida com Deus, coitadas, já nascem culpadas. Mas a gente vai observar que existe a religião que Deus criou e a religião que os homens criaram. E são 2 coisas diferentes, concordam? A religião que Deus criou é a que quer que nós sejamos como folhas e ramos de uma mesma árvore. Sejamos como gotas do mesmo mar. E a religião que os homens criaram é isso que você vê: escândalos de corrupção, situações muito desonrosas de autoridades eclesiais de várias religiões, envolvendo crimes os mais terríveis que a gente ouve pelos telejornais. Pessoas preocupadas que você contribua financeiramente para que reserve uma vaga do céu, que já vem de quase 1.200 anos atrás com as indulgências papais. Mas isso eu estou só correlacionando que a palavra comunhão
levanta na gente essa nossa memória ancestral. Agora, quando o Bahá'u'lláh diz, eu desejo comunhão contigo, comunhão vem de comungar. Comungar significa partilhar. Você partilha o pão, você está comungando do pão. Mas a palavra comunhão, com o tempo, ficou muito restrita à visão muito católica. E hoje todo mundo usa mais partilhar. A comunhão é tornar as coisas comuns entre o Criador e a criatura. Eu desejo comunhão contigo, eu quero ser próximo de ti, eu quero estar ao seu lado, quero você ao meu lado. Nós estamos juntos, partilhando, em comum. Então, quando Deus fala para a criação, eu desejo comunhão contigo, Ele quer estar conosco. Eu considero essa uma das frases de maior intimidade na literatura espiritual do mundo. É muito íntimo a comunhão da criatura com o seu Criador. Porque Deus, depois que nos criou, não é uma espécie de pai arrependido. Por que eu trouxe esses trajes para o mundo? Não tem isso. Deus, quando nos criou, Ele não apenas tolera a gente. Deus quer convivência com a gente, proximidade com a gente, intimidade com a gente. E Ele sabe que é necessário ser recíproco. Assim como Ele quer que a gente, que Ele esteja próximo da gente, Ele também quer que a gente deseje estar próximo dele. Uma via de mão dupla. Então não adianta dizer, Deus, eu sei que tu me amas. Você também tem que, em alguns momentos, dizer, Deus, eu te amo. Eu sou meio desajeitado para expressar, mas você sabe que eu te amo. Mas Deus sabe muito bem que quando alguém fala isso, está querendo enganar, né? Porque todo mundo sabe dizer, Deus, eu te amo. Não é tão difícil. É só refletir o que quer dizer eu, o que quer dizer o ter de Deus e o que quer dizer o amo de amar. Eu te amo, Deus. É isso que a gente está dizendo. Então a gente pode diariamente desligar o celular, tirar a música que esteja tocando, esperar um momento calmo na casa, no trabalho, ou antes de dormir, ou na hora que acorda, e falar para Deus, eu te amo, Deus, eu quero estar próximo de ti. Eu quero muito. Não deixa que o meu desejo se acabe rápido. Porque às vezes a gente é meio fogo de palha, né, Maria Tereza? A gente quer fazer um monte de coisa, todas as coisas mais belas e mais maravilhosas. Mas às vezes eu sou um fogo de palha. Eu sei que eu quero, mas se aparecer outra coisa mais interessante, é bem possível que eu largue aquilo para fazer outra coisa. Então, às vezes, eu não quero passar 5 minutos fazendo oração. Eu prefiro 5 minutos adiantar o episódio de Breaking Bad no Netflix. Exemplos que eu estou dando, mas no cotidiano, cada um tem alguma coisa que pode fazer ou não fazer, porque tudo depende da nossa escolha. E aí, a segunda observação desse que Deus fala que Ele deseja comunhão conosco, é que a gente deixe de fazer orações no piloto automático. Você sabe o que é fazer oração no piloto automático? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto. Pai nosso, está no céu, santificado seja o nome. Teu nome é minha cura, ó meu Deus, a lembrança de ti, meu remédio, aproximar-me de ti, minha esperança. Ou seja, oração no piloto automático é quando você faz a oração e não presta atenção nas palavras. Você faz como um ritual. Fala rápido. Como se Deus que tivesse pressa.
quando a verdade é que você está apressado. Então, a segunda observação prática, a gente fazer orações sem ser no piloto automático. Mesmo aquela oração que a gente sempre faz, fazer uma oração que dura 2 minutos, durar 4. Dizer palavra por palavra, depois dizer a frase. Esperar um pouquinho, continuar. Esperar mais um pouquinho. Essas orações são as orações que criam intimidade. Por isso que tem um texto Bahá'í que fala que não adianta você passar 70 anos fazendo orações se você não agir. Mais vale uma ação com amor do que 70 anos fazendo orações. Ou seja, a ação é o que mais importa. Bem, o último aspecto é: nas palavras ocultas, ele ainda está em Bagdá. Tudo que se acha no céu e na terra, eu destinei a ti, salvo o coração humano, o qual fiz a habitação de minha beleza e glória. Vocês estão vendo que dialoga com aquele primeiro que eu falei lá no início, de teu coração é meu lar? E com aquele outro que ele fala, né? Eu te criei por amor, eu conheci o meu amor a ti, por isso te criei. Porque as palavras ocultas têm essa beleza extraordinária. Todos os versos conversam entre si. Muitos versos é como aquele professor amoroso que repete várias vezes de outra forma, para que você entenda. Me lembra um pouco a história do Francisco, né? Que explica como dilúvio, água, depois explica como fogo. Mas nas duas coisas ele está falando da mesma coisa, que era explicando o que era o amor de Deus. Tudo que se acha no céu e na terra, eu o destinei a ti, salvo o quê? O coração humano. Não destinou para a gente. O qual fiz a habitação de minha beleza e glória. Que reforço, né? Que força, que beleza. Vocês podem ouvir 15.000 apresentações minhas, não chega perto de uma única letra de uma dessas palavras. Em poder, em influência e em força. Mas a gente vê que nesse mesmo verso, Huck e Kleber, nesse mesmo verso eu identifico uma tristeza de Deus, Maria Teresa. A tristeza que eu vejo assim de Deus é que, apesar de ele ter criado o coração humano para ele, ele sabe que o coração que ele criou para ele nem sempre está ocupado com ele. Está ocupado com as coisas do mundo. Como se o mundo fosse a meta final de cada criatura depois que Deus o tivesse criado. Eu vejo assim essa tristeza, porque ele diz: puxa, eu criei o céu e a terra e tudo que tem nele para você. Mas a única coisa que eu criei para mim foi o teu coração. É isso que ele está dizendo. Mas eu vejo aquela ponta da tristeza do Criador quando ele vem ao nosso coração e vê que nosso coração não está preparado ou ocupado para estar com ele, com o Criador. E isso é muito triste. É muito triste. Mas também tudo depende da gente. Aqui vem um sexto exercício prático para cada um de nós.
Todo dia, em algum momento, aqueles que ainda usam aquele elemento pré-histórico dos egípcios antigos, um lápis e um papel, foi criado pelos chineses na dinastia Ming, só Deus sabe em que milênio. Quem usa esses aparelhos históricos de uma caneta, um papel, faça uma pequena lista das coisas que ocupam o nosso pensamento diariamente. Claro, sei que eu não vai dizer boletos para pagar, escola dos filhos, relação com meu marido, com minha esposa, minha saúde, Senhor, isso eu passo o tempo todo preocupado com minha saúde física. Ah, meu Deus, a promoção do carro elétrico que eu quero comprar vai acabar e eu não estou com dinheiro, eu penso nisso diariamente e o gerente não me dá empréstimo. E tantas outras coisas que ocupam o nosso pensamento diariamente. O mês já terminou, mas eu já gastei o que eu vou receber daqui a 2 dias. Como é que eu sobrevivo? Mas a gente poderia, aos poucos, mudar a qualidade dos nossos pensamentos. E começar a pensar, Senhor, como é que eu posso ser melhor hoje com o Tom? Ele é tão chato. Ele me irrita tanto. Me ajuda a ter paciência quando eu encontrar com ele, Senhor. Quer dizer, o Tom quis dizer figuradamente, não estou esperando que vocês levem a sério, né? Não imagino isso, vocês são muito amorosos e pacientes. Mas vocês coloquem a pessoa que vocês acham que tem qualidades que vocês não acham legais. Por que que você não pode colocar na lista que você quer mudar esses sentimentos em relação a essa pessoa? Ou pensar em outras coisas. Eu estou conseguindo fazer todo dia 5 minutos de celular. Eu anoto 5 minutos para ele despertar enquanto eu estou fazendo minhas orações. Se a oração não terminar, na hora que o meu iPhone ou o meu Galaxy estiver tocado, eu fecho tudo e vou embora. Mas eu cumpro meus 5 minutos. É assim que se criam os hábitos. O hábito não nasce com a pessoa já todo pronto. Ele começa aos poucos. Cria a ideia dos 5 minutos. Diga um horário, coloque o horário e faça orações por 5 minutos. Com o passar dos dias, das semanas, dos meses, cada um vai sentir uma mudança tão profunda na nossa mente, no nosso coração. Nós vamos nos sentir tão mais felizes e melhores, porque Deus tem uma influência muito grande, que nossa mente de criatura não pode entender a mente do Criador. Então comecemos com 5 minutos e depois vamos subindo, até o tempo que a gente achar que é necessário. Não posso garantir para vocês, por experiência própria, é mudança da água por vinho sem álcool. Muda da água para o vinho sem álcool. Porque eu não bebo bebida alcoólica. Então, não é só da água para o vinho, da água para o vinho sem álcool. Porque a mudança é total. Quando você cria uma conexão com Deus, quando você vai tomar decisões, aparece na sua mente, querida, tão claro o que se deve fazer, que você não tem dúvida. Quando você vai falar com o seu chefe, ou com o seu funcionário, ou com o seu médico, ou qualquer outra pessoa, com a sua esposa, quando você vai falar e você já adquiriu o hábito de conversar diariamente com Deus, tudo se esclarece. Às vezes você nem precisa falar muito com essas pessoas, elas percebem e já mudam a atitude em relação a gente. E a segunda e última. Nós somos muito apegados. A história nos criou todo mundo com um nome próprio e geralmente 2 nomes de família. Já para dizer que nós somos apegados às nossas famílias. Durante muito tempo as famílias eram os verdadeiros grupos tribais. Com o passar do tempo as famílias foram se deteriorando. Os casamentos foram acabando